Olá pessoal, estamos começando mais um programa Web Saúde. Hoje estou recebendo dois amigos aqui. O Marco Noronha, que é nutricionista da área do esporte, e o René Maza, que é profissional de educação física e coach. Marco, fala um pouco sobre a tua atuação, sobre a tua área. Tu trabalha mais com pessoas voltadas para o esporte ou tu trabalha de uma forma geral com a nutrição? Bom, eu atendo a parte geral de nutrição também, não sou restrito apenas ao esporte. E a grande maioria do público que vai até o consultório não necessariamente são atletas de alto rendimento. Boa parte é o pessoal que pratica atividades físicas, que quer ter uma melhora de desempenho ou de composição física. Aquele pessoal que quer emagrecer um pouco, quer ganhar massa muscular, quer se alimentar melhor. Apesar de que também tem os atletas, eu acompanho alguns atletas do jiu-jitsu, de crossfit, de fisiculturismo também, que é o pessoal que realmente tem uma conduta muito diferente daquela conduta, digamos, do dia a dia. Esse público mais específico, eles têm umas demandas muito mais altas e tem uma necessidade até de suplementação bem diferente de uma pessoa, vamos dizer, normal. É aquela pessoa que trabalha, que faz algum esporte, que faz alguma coisa porque gosta, não para uma competição, para algum evento mesmo. Quando tu recebe o cliente, o paciente, como é que funciona a anamnese? Tu vai fazer uma investigação em relação a doenças, em relação à história familiar, em relação a vícios de alimentação? Como é que funciona um pouco desse teu atendimento? O fluxograma da consulta, eu inicialmente mando um link para os pacientes responderem mostrando quais sintomas eles têm. Cada sintoma desse é associado com algumas deficiências e alguns excessos de alguns nutrientes. Ao final, eu faço a contagem de quantas vezes cada nutriente apareceu, ou num lugar ou no outro. Então, quando o paciente chega, eu já tenho uma noção do que é que ele é deficiente, do que é que ele tem de excesso no corpo. Com isso, eu começo a conversar com ele. Pergunto o que é que eu posso fazer por ele, qual motivo levou ele para a consulta. Depois eu faço a avaliação física, vejo quanto tem de gordura, quanto tem de músculo. Aí a gente define os objetivos direitinho, aí a gente vai para a parte da dieta, que é onde eu pergunto sobre histórico familiares, doenças que ele possa ter, tratamentos que faça, medicamentoso ou não. Aí eu começo a trabalhar a rotina dele. Eu vejo em quais horários ele pode estar fazendo alguma refeição, o que é que ele costuma fazer de refeição, o que é interessante a gente manter, o que é interessante a gente trocar. Isso tanto dentro do gosto como dentro da realidade da pessoa. Por exemplo, quem trabalha muito tempo em ambiente fechado, eu não posso colocar alimentos que tenham um cheiro muito forte. Pessoas que passam muito tempo fora de casa, assim, circulando mesmo pela cidade, quem trabalha dirigindo, eu não posso colocar refeições que a pessoa tenha um tempo para comer ela efetivamente. Então, às vezes, eu tenho que priorizar sabores, cheiros, praticidade. René, na tua área, trabalha como profissional de educação física, eu acho que está muito interligado à questão alimentar, né? No teu dia a dia, tu costuma trabalhar mais com pacientes, no caso, clientes de alto rendimento, com clientes de crossfit, com clientes de corrida, com clientes de musculação? Qual é o tipo de perfil que tu trabalha mais? Eu trabalho bastante com pessoas que buscam bem-estar e alguns clientes de performance e tudo ligado à parte da educação física com a parte comportamental. Você trabalha também com a parte de emagrecimento, não trabalha? Eu trabalho com um programa multidisciplinar, que é um programa de emagrecimento inteligente, onde nós trabalhamos alguns gatilhos na parte específica do coach, e aí a gente tem no grupo uma nutricionista e um profissional de educação física que dão esse suporte, tanto alimentar como na parte das atividades físicas. Tu entra muito na parte de suplementação, tu já consegue fazer esse link com o nutricionista ou tu mesmo prescreve? Como é que tu faz essa questão de suplementos? Não, o profissional de educação física não prescreve, ele apenas direciona o profissional, e as pessoas que nos procuram no consultório, elas buscam emagrecer e a gente criou um caminho com ferramentas de controle e tem dado muito certo isso. A gente está fazendo isso presencial com turmas, de forma individual e também online, né? E no online a gente manda o material para o cliente que está fora do estado ou não pode chegar até o consultório, e a gente faz a consulta pelo próprio WhatsApp e tendo assim muito êxito nisso. É montado assim um programa para
para você um programa de acompanhamento de longo prazo? Esse programa tem um início e um fim. Como é que funciona esse acompanhamento? A ferramenta coach, ele é para desenvolver pessoas, né? Tirar pessoas de um estado atual e colocar num estado desejável. E a gente trabalha por blocos. Se a gente fosse vender algo ligado a emagrecimento a longo prazo, talvez ninguém quisesse comprar. Então a gente trabalha por blocos de 4 semanas e tem sim dia para começar e para terminar. E as pessoas renovam esses blocos ou não. Marco, além de tu trabalhar com essa parte do esportista, alguns desses pacientes eles têm transtornos alimentares. É muito comum tu pegar paciente muito compulsivo, tu pegar paciente com bulimia, alguma coisa desse tipo? É bem comum. Praticamente todo dia aparece alguém com algum tipo desse transtorno. Bulimia nem tanto, mas a parte de compulsão é muito comum. É aquela pessoa que não consegue ficar sem doce, é a pessoa que no final de semana tem que estar comendo alguma coisa em quantidade exagerada, ou então aquela pessoa que quando começa a comer, ela não consegue ter o gatilho para parar. É aquela que quando come o primeiro pedaço, come tudo que tem disponível. Então, esses transtornos que envolvem mais com consumo excessivo são bem mais comuns de eu encontrar na minha prática clínica. Eu acho que o que fica muito demais do nutricionista é aquela pessoa que vai passar só alimento que não tem gosto, alimento que é ruim e alimento à base de vegetal. Muita gente não tem esse hábito. Como é que você faz para contornar isso aí? Você tenta ver o que é que a pessoa mais gosta, o que é que ela está precisando mais? Como é que você lida com isso aí, com essa questão de o nutricionista ser um pouco de vilão, de passar algo que a pessoa não vai conseguir suportar por muitas semanas? Sim, são uma imagem que ainda tem muito forte da nossa profissão. Normalmente eu tento juntar essa interseção do que a pessoa deveria estar comendo para melhorar a situação atual e o que ela gosta de comer. Lógico, a gente tem que manter sempre um hábito e muitas vezes não é interessante mudar tudo de uma vez. É até uma coisa que eu costumo brincar no consultório, que o importante não é ter um resultado bom, é ter um resultado positivo. Você sempre voltando melhor do que quando veio, eventualmente você chega onde quer. Mais importante do que evoluir rápido é evoluir e não regredir depois. Então eu normalmente tento buscar uma dieta para os pacientes que sejam ao mesmo tempo fácil de serem reproduzidas em casa, ao mesmo tempo uma dieta fácil de você adquirir os alimentos, sem coisas muito complicadas. Normalmente no supermercado que for vizinho à casa vai encontrar 90% dos alimentos. E eu não obrigo ninguém a comer o que não gosta. Isso é a primeira coisa para dar errado. Quando a pessoa pergunta se tem alguma restrição para a salada, eu digo, restrição que você não quer. E também eu noto que nesse ponto ainda sobre saladas, muitas pessoas se concentram no que não gostam ou que não conseguem comer. Enquanto a gente começa a olhar para o que pode, para o que consegue, para o que gosta, já muda muito foco. E lógico, tem sempre aquelas pessoas que realmente não gostam de quase nada. Para essas eu começo pelo menos mantendo o que ela gosta, nem que seja só um alface, só um tomate, que por mais que não seja lindo e maravilhoso, é o viável, é o que a pessoa consegue não só fazer, como sustentar, que isso é o mais importante. A mudança que seja viável para a pessoa conseguir manter. Tem casos que tu pega que realmente tu não consegue evoluir esse paciente, ele não consegue ter nenhum objetivo e que tu realmente chega a encaminhar para endocrinologista, tu pensa que ele tem alguma coisa orgânica, é muito comum isso aí? Sim. Não só para endócrinos, como também eu já encaminhei para alguns psicólogos, que muitas vezes a pessoa consegue manter a alimentação saudável, mas não consegue, por exemplo, tirar a compulsão do final de semana, ou então as pessoas que estão com um processo depressivo e não têm aquele ânimo para ter alguma mudança, quer mais manter o que já vem fazendo, no máximo ajustar a quantidade. Tem aquelas pessoas que realmente não sentem apetite, que aí às vezes é bom encaminhar para o endócrino também, para ele ver essa questão. Então a gente tem essa multidisciplinaridade envolvida também no atendimento ao paciente, que muitas vezes o que impede a pessoa de evoluir não é nem a alimentação em si. Algumas vezes é a parte hormonal, algumas vezes é a parte comportamental. Renê, em relação à parte comportamental, a gente sabe que nem tudo é só a parte nutricional. Isso aí contribui muito à parte de comportamento do paciente? Bom,
nós sabemos que o centro de controle é a nossa mente. Então, o resultado de todas essas intervenções aqui, ela será mais assertiva se esse cliente estiver preparado, tiver um porquê forte, tiver um sonho forte, a direção do sonho for correta e a velocidade correta. Então, a gente tem que entender que uma dieta, uma intervenção, ela vai ter sucesso se aquele cliente corroborar para isso. Se aquele cliente tiver realmente um motivo muito forte para tomar uma ação. E o comportamento, ele vai ser trabalhado com exercícios e com ferramentas para que isso seja feito da maneira correta, da melhor maneira, na velocidade correta. Tem algumas pessoas que elas precisam do empurrãozinho e às vezes elas recorrem aos termogênicos, né, para ajudar elas tanto a dar uma disposição, né, aquele pré-treino que chama, quanto a ajudar na queima calórica. Tu costuma ver muito esse uso do termogênico? Tu aconselha ou tu combate? Eu vejo muito nas academias, que é o local que eu também tenho atendimento, mas eu acredito que a gente consiga ter um bom resultado sem o uso desses medicamentos. O melhor termogênico que eu conheço é uma alimentação correta e exercícios corretos, da maneira correta, no tempo certo. Então eu acho que a gente pode sim intervir de outras formas, mas o termogênico é um recurso, né, que ele eleva a temperatura corporal, aumenta o batimento cardíaco, estimula o sistema nervoso, mas assim, o meu ponto de vista é que a gente consegue sim intervir de uma maneira mais natural para o nosso paciente, nosso cliente. Perfeito. Marco, em relação àqueles pacientes que não conseguem por nenhum motivo, vamos dizer que eles gostaram da tua dieta, eles seguiram a tua dieta, mas de repente eles já vêm até de um médico, do endocrinologista, com alguma medicação, né, adjuvante ali para ajudar no emagrecimento. Como é que tu lida com isso? Tu pede para evitar, tu combate aquele uso da medicação ou em alguns casos realmente você tem que aceitar que o paciente tome aquele medicamento inibidor de apetite ou algum desses tipos aí? Eu não posso mexer na prescrição médica, então eu tenho que aceitar o que está ali. Mas algumas vezes eu noto que o paciente não necessariamente precisa. Às vezes sim, às vezes é importante. Por exemplo, a pessoa que é compulsiva, com a medicação ela consegue perder a compulsão. Porém, se ela não tiver um acompanhamento, não tiver uma rotina alimentar boa, quando o efeito de inibição do apetite do remédio passa, a pessoa sente fome. Aí normalmente é nessa hora que ela acaba comendo o que não comeu durante o dia. Então é mais aí que eu às vezes tenho algumas ressalvas. Então quando o paciente vem sem estar fazendo acompanhamento de dieta, com a prescrição do remédio para inibir apetite, eu peço, volte no seu médico, diga que agora você tem um acompanhamento, veja se é realmente necessário ainda, se essa dose é mantida, é diminuída ou não. Muitas vezes, quando a pessoa faz uso desse medicamento, a pessoa, durante o dia, ela realmente não consegue fazer a ingestão do que foi prescrito. Muitas vezes a ingestão da pessoa fica muito abaixo do que o que ela devia, por mais que ela não sinta fome. Ela realmente não sente nem o apetite, nem a vontade para comer. Então, comer de menos, muitas vezes, também não é uma opção. Então, algumas pessoas que têm uma necessidade um pouco maior e fazem uso do remédio, quando eu começo o tratamento, eu peço para ela voltar para a reavaliação com o médico dela, para eles verem novamente a necessidade de continuar ou não o tratamento. Mas eu, particularmente, eu não posso nem sugerir manter, nem sugerir trocar, nem sugerir parar. Normalmente eu peço para ela ver com o médico que prescreveu se ainda há necessidade ou se mantém. Gostaria de agradecer a presença dos meus amigos do Marco, nutricionista, e do Renê, educador físico. Muito bom bate-papo com vocês. Se vocês também gostaram, podem curtir o vídeo, podem compartilhar, se inscrever no canal. Aguardo vocês nos próximos programas da Web Saúde.